noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início, ao nosso culto essa noite, que juntos possamos adorar ao nosso Deus vivo, que nos deu o seu grande amor, pelas nossas vidas. Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos adorar, declarando: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Que possamos sempre adorar esse Deus, o Deus da nossa salvação, o nosso Redentor, a nossa rocha. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. amém. Glórias ao nosso Deus, Como é bom realmente louvarmos ao Senhor, cantar louvores ao nome do nosso Deus Altíssimo. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que os irmãos e irmãs, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15. É o capítulo que Deus faz uma aliança com Abrão. Aqui nesse ponto ainda é Abrão com apenas um A, pai de nações, e depois Deus coloca mais um A no nome de Abrão e fica Abraão, pai de muitas gerações. Capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de tudo que possuo
é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Versículo 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Estou lendo o livro de Gênesis e me despertou essa passagem, e eu gostaria que os irmãos refletissem comigo no sentido da paciência de Deus em ensinar, em se revelar. Deus já tinha chamado Abrão lá no capítulo 12, nós conhecemos a história. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele teria uma geração muito grande, que ele teria um nome muito famoso, que ele seria abençoado individualmente, que outras pessoas seriam abençoadas através dele. Uma promessa muito grandiosa, e que ele deveria sair da terra dele, da parentela, da casa do pai, e ir para um lugar onde Deus iria mostrar. E ele fez isso, obedeceu. E essa é a quarta vez que Deus fala com Abrão. Fez a promessa na primeira fala, e depois mais duas falas Deus confirma a mesma promessa. E nessa quarta vez, é a primeira numa visão, Abraão ainda não entendeu completamente. E é assim conosco. Nós somos lentos em aprender. Eu sou. E nós somos como crianças. Mas Deus usa de misericórdia, usa de compaixão, usa de muita paciência em nos ensinar, em continuar. Nós, quando ensinamos nossos filhos, nós não só falamos, mas muitas vezes levamos os nossos filhos, crianças, para mostrar: vê isso, agora eu falo. Então tem os dois sentidos funcionando, a audição para escutar e a visão para ver. Deus fez isso com Abraão. Deus chamou e falou: olha para o céu, veja as estrelas. O Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Deus mostrando que Ele mesmo fez tudo aquilo do nada. E a promessa para Abraão, depois que ele vê a obra grandiosa de Deus, no mais. É certo que Deus pode fazer o menos, dar essa geração a Abraão. E o versículo 6 é o grandioso versículo. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi dado como justiça. Justiça por fé, de acordo com a graça que está em conformidade com Romanos 4:3 e 4:18, que diz que Abraão, contra toda a esperança, creu com esperança. Eu quero louvar a Deus por essa paciência de nos ensinar, de sempre olhar a nossa pequenez e ter essa compaixão e o trato gentil e misericordioso de Deus, de nos mostrar, de nos falar através da sua palavra nas Sagradas Escrituras. Deus bondoso e misericordioso, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, rendemos graças ao Senhor, porque na nossa pequenez, como crianças ainda aprendendo do Senhor, aquilo que o Senhor mesmo quer nos mostrar, o Senhor aguça os nossos sentidos para que sejamos amadurecidos. Senhor, atua em nós, despertando todos os nossos sentidos, a audição, a visão para ver a Tua palavra, que ela seja na nossa boca, no nosso paladar, suave, doce como mel, e no nosso tato, nas nossas mãos e nos nossos membros sejam fortalecidos pelo Senhor, para ser usados como instrumento
da tua justiça, Pai, e que as coisas do Senhor seja um aroma agradável para nós e que nós sejamos esse bom perfume de Cristo para todas as pessoas de diante de quem o Senhor nos colocar. Em o nome de Jesus. Amém. Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé. E essa música, ela está lá em Salmo 19, que diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti. A gente tem aprendido no nosso encontro de mulheres, né? Que nós temos que, tudo que fizermos, seja para honra e glória do Teu nome, fazer em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos criou para sermos luz aqui nesse mundo. Então, que tudo que realmente formos fazer, possamos sempre lembrar que nós estamos fazendo para a honra e glória do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos criou, né? Então, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, que tudo que nós sentimos, possa refletir o amor do Senhor Jesus. Possamos pensar coisas do alto, coisas do Senhor Jesus. Amém? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração Agradem somente a Ti, Senhor. agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Ele é a nossa rocha, o nosso Redentor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir,
realmente possamos ser todos os dias agradáveis aos olhos do Senhor, que o Senhor sempre se alegre conosco, né, na nossa caminhada com Ele. Amém? O próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Grande é o Senhor, digno do nosso louvor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Glórias ao nosso Deus, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo teu grande amor, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor Jesus.
Obrigada, Deus, pela salvação que o Senhor nos concedeu, Senhor, dando o seu único filho, Deus, para morrer naquela cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados, Senhor. Nós não somos merecedores desse ato tão maravilhoso, desse ato tão grandioso, Senhor. Mas pela sua graça e misericórdia, Senhor, o Senhor nos concedeu, Senhor, esse favor sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, não éramos merecedores disso, Senhor, mas pelo teu grande amor por nós, Senhor Jesus, o Senhor nos salvou e nos livrou e nos perdoou de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, ó Pai. Que possamos sempre nos lembrar, Senhor Jesus, de quão grande o Senhor é nas nossas vidas, de como o Senhor é maravilhoso, de como grande o Senhor é tremendo, Senhor, nas nossas vidas. Pai, obrigada, Deus, por tantas bênçãos derramadas por Ti sobre nós, sobre as nossas vidas, Senhor. Muitas vezes nós reclamamos e não esquecemos de agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo simples fato de levantarmos de manhã, pelo simples fato de respirarmos, ó Pai. Obrigada, Deus, porque a cada dia o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandona, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem nos dado todos os dias, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelo seu amor sobre as nossas vidas. Que possamos sempre nos lembrar de Ti, Senhor. Saber que o Senhor está sempre de braços abertos, Senhor, a nos acolher, ó Pai, a nos amparar, a nos proteger, a nos fortalecer, Senhor Jesus. Sabemos que passamos por tantas coisas, por tantas lutas e aflições, mas já sabemos que isso não ia ser diferente. O Senhor falou que nós íamos passar por lutas, por tribulações, mas a diferença é que o Senhor está conosco, Senhor. Obrigada, Deus, por isso, Senhor. Porque em Ti nós temos a vitória já é certa sobre as nossas vidas, Senhor. Que possamos saber sempre confiar e descansar em Ti, Senhor. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por isso, Senhor. Porque nós temos um Deus fiel, Senhor. Um Deus que está sempre conosco, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, pelas nossas vidas, Senhor. E queremos Te agradecer, queremos ser gratos por tudo isso que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Amém. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação. Aleluia, Senhor Jesus. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação. Luz
que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Declare: logo eu, pobre pecador. Logo eu, o pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Como realmente o amor de Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Que nunca venhamos esquecer do amor de Deus sobre nós. Amém? A igreja pode se sentar. Muito bem. Momento de orarmos ao Senhor, de colocarmos diante dele todas as nossas necessidades. Deus escreveu, está escrito, que aquele que pede recebe, e se batermos, a porta será aberta, e se buscarmos, encontraremos. E é nessa convicção e nessa confiança que nós colocamos diante do Senhor todas as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Quero, junto com a igreja, colocar diante do Senhor a vida da Silvia, mãe da Karina, e rogar ao Senhor pelo tratamento dela e que o medicamento que ela conseguiu através de uma ação judicial seja efetivamente entregue a ela. Que o Senhor faça justiça. Também colocar na presença do Senhor a irmã Edi e pedir que o Senhor cuide dela com todo amor, com toda a compaixão e o cuidado que somente o Pai pode ter, amenizando as dores e fortalecendo a musculatura da irmã Edi. Maria Fernanda, irmãzinha querida,
Pedimos pelo tratamento dela, essa continuidade da eficiência. Lembro da Mabel, da irmã Elza, da Carmina, que fazem tratamento para os olhos. Que o Senhor continue abrindo as portas do hospital, conseguindo permanentemente a condução para o lugar onde faz o tratamento. E o Senhor continue agindo. Também pela vida do irmão Lúcio, a graça de Deus é contigo, irmão. A graça da salvação já foi dada a você, a nós, pela muita misericórdia e o amor de Deus, e que a graça de cura seja colocada sobre você, irmão. E a graça de sustentar, se assim Deus quiser, em alegria e em contentamento diante do Senhor. Perseverança para a irmã Neuza, fortalecimento e ânimo. Em nome de Jesus, pela Martinha, um tratamento longo, mas Deus tem dado recursos, tecnologia do tratamento que ela faz, antes com muitas picadas, e agora vejo que já está com outro equipamento. A bondade e o cuidado do Senhor é visto no meio de nós. Irmã Marta, tenha bom ânimo. Nosso Senhor Jesus venceu o mundo, e nele somos mais que vencedores. Que Deus continue utilizando a irmã como um instrumento maravilhoso nas mãos dele. Que muitas pessoas possam ver a luz de Cristo Jesus e a chegar a ele através da irmã. E as nossas necessidades particulares, que cada um está colocando diante do Senhor, que Deus, o Senhor incline os teus ouvidos para nos ouvir. E eu acrescento, Pai, em nome de Jesus, eu coloco de diante do Senhor essa nação, o Brasil, o estado de São Paulo e a cidade de Taubaté. Use todas as autoridades no sistema legislativo, executivo e judiciário. Intente o bem, ó Senhor, nessas autoridades que o Senhor mesmo instituiu para que tenhamos uma vida mansa, uma vida calma. Rogo por salvação nos nossos lares. Olhe, Pai, que os nossos filhos sejam levados ao Senhor, que nós sejamos esta imagem de Cristo refletida, para que eles se rendam ao senhorio de Cristo Jesus, nossos pais, nossos irmãos, os nossos familiares mais largos. E também, Senhor, rogamos por trabalho. E abra portas de trabalho, Senhor, para que os trabalhadores possam desenvolver um labor e possam sustentar a si mesmos e também uma família, Pai. Tudo por louvor da Tua glória, Senhor. Atenta para os nossos pedidos, Pai, pois todos são feitos no nome poderoso do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Pastor Fernando, por favor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Eu estou me sentindo no filme do Karate Kid. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Vem calor, vem frio, vem calor, vem frio. Mas graças a Deus, né, irmãos?
Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 12. Hoje nós vamos meditar em cima deste capítulo, trabalhando com o tema orgulho, a providência de Deus na dificuldade. Atos capítulo 12. Diz a palavra: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás loucas? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra, palavra bendita, fiel e verdadeira. E pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo ilumine, ó Pai, o nosso entendimento,
na compreensão, ó Deus, desta palavra, ó Pai, que nós realmente possamos entender, ó Pai, o teu propósito e a tua vontade estabelecido pela tua soberania. Estejamos com os ouvidos atentos e corações abertos. Aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a tratar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a perseguição ao povo de Deus é algo que sempre esteve presente desde o início da igreja. Desde a morte de Estevão, o primeiro Marte, e é interessante que a palavra Marte significa testemunha, a igreja ela tem sofrido ao longo do tempo. Só que isso não deve ser nenhuma surpresa. Não é uma surpresa para aqueles que creem em Jesus e que buscam então viver em obediência à sua palavra. Porque é exatamente isso que a Bíblia nos traz. Nós seremos perseguidos. Jesus, quando ele traz o seu famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, verso 11, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. E um pouco mais à frente, no capítulo 10, a partir do versículo 16, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Depois, um pouco lá no Evangelho de João, capítulo 15, João 15, versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. No próprio livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E o texto que eu coloquei no slide, 2 Timóteo, diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não é nenhuma surpresa a perseguição para aqueles que creem em Jesus e querem viver em obediência à palavra de Deus. Mas, irmãos, a realidade da igreja de hoje, ela não está muito distante dessa perseguição. Porque em diversos países existem cristãos que estão morrendo por causa da sua fé em Cristo. Eu coloquei aqui algumas notícias bem recentes. Essa primeira aqui mesmo é do dia 14 agora. China lança a maior operação contra cristãos em décadas e prende líderes evangélicos. Ao menos 30 pastores e membros da igreja Zion foram detidos em ação coordenada em várias províncias. Depois, ali em cima, do dia 29 de setembro, mais de 7.000 cristãos mortos na Nigéria em 2025 mostram crise de perseguição religiosa. O relatório baseou-se em fontes confiáveis como a mídia local e internacional, relatos governamentais e testemunhos de vítimas para compilar os dados. Esse aqui, do dia 15 de janeiro, perseguição religiosa, cristão norte-coreano escapa de prisão 2 vezes e mantém a fé. Esses são os principais países onde cristãos têm sido perseguidos. Essa é a realidade, irmãos, daqueles que andam com Jesus. Perseguição faz parte dos que exercem a sua fé em Cristo. E diversas formas de oposição à fé cristã, elas nos cercam. Nós temos o próprio relativismo, ou seja, não há nada de absoluto, a secularização, a rejeição social e o nosso próprio sofrimento pessoal. Então, assim como a igreja do primeiro século
nós somos chamados para viver em fidelidade, sustentados pela oração e pela firme perseverança em Deus, que Ele é soberano, em Deus que tem conduzido a história segundo o seu propósito. Nós vivemos numa época onde a fé cristã, ela enfrenta grandes desafios. São pressões culturais, perseguições em diversas partes do mundo e até mesmo o ceticismo dentro da própria igreja de Cristo. Porque hoje, infelizmente, irmãos, muitos estão rejeitando a autoridade da palavra de Deus como revelação divina, até mesmo dentro da própria igreja do Senhor. Então, como cristãos, nós somos chamados a manter a nossa fidelidade ao Senhor, mesmo diante dessas adversidades. A história da libertação de Pedro, que nós vimos aqui em Atos, capítulo 12, nos lembra que, embora nós possamos enfrentar prisões, sejam elas de forma literal ou figurada, mas Deus, Ele é fiel, irmãos, em guardar e sustentar o seu povo. Deus, Ele preserva os seus para os propósitos que por Ele é estabelecido. Agora entenda, isso não significa que em todas as situações nós não vamos passar por dificuldades. A ideia é que na dificuldade Deus está presente. E a finalidade para a qual Ele nos escolheu irá se cumprir. Como o próprio Jó, ele falou sobre isso, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Nós vamos aprender aqui que a perseguição e o livramento de Deus diante do orgulho de Herodes. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é justamente a perseguição. A morte de Tiago e a prisão de Pedro. Nós temos aqui logo no verso 1 a 4 dizendo: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, e vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. No começo da igreja, irmãos, os judeus eram os principais opositores. Eles perseguiram Jesus até a cruz. E depois eles ainda queriam eliminar os seguidores de Jesus, como nós já temos visto aqui no livro de Atos. Mas agora, sobre a influência dos líderes judaicos, nós vemos que Herodes, ele começa aqui a agir com severidade, para acabar agora não apenas com os seguidores, mas para acabar com a liderança, com os apóstolos. A família de Herodes, irmãos, é muito interessante porque teve vários membros importantes citados no Novo Testamento. Para quem muitas vezes não entende ali o contexto e a história, a impressão que você tem é que Herodes começa lá no nascimento de Jesus e vai até o julgamento de Paulo. Então, se você não entender quem é a família de Herodes e os membros que faziam parte, eu coloquei aqui só para a gente poder compreender. Nós temos, primeiramente aqui, Herodes o Grande. Esse ele reinou quando Jesus nasceu e ele é conhecido pelo massacre das crianças. Foi aquele que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Esse é conhecido como Herodes o Grande, como diz o texto ali. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Esse é o primeiro Herodes que nós temos aqui. Depois, você vai ter aqui Herodes Filipe I. Esse foi o primeiro marido de Herodias. Ele é citado ali no Evangelho de Marcos. Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe.
porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Depois você vai ter Herodes Antipas, que foi governador da Galileia, se casou com Herodias e foi quem aprovou a morte de João Batista e julgou Jesus juntamente com Pilatos. Nós temos ali em Marcos, Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Esse Herodes é o Antipas. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição, e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Depois temos aqui Arquelau, que não é falado muito, ele é citado acho que só no Evangelho de Lucas, porque ele foi um mau governante da Judéia e não ficou muito tempo no trono. Aliás, no Evangelho de Mateus ele é citado: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, o anjo falando com José. Aí você vai ter Herodes Filipe II, que é o fundador de Cesareia de Filipos. Então você tem a citação dele ali em Lucas, capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. E aí você tem Herodes Agripa I, que é o que nós vamos falar hoje à noite. Ele é filho de Aristóbulo, que era um dos filhos de Herodes o Grande. E depois você vai ouvir falar ainda de Herodes Agripa II, que é o filho desse Agripa I, que foi diante de quem Paulo então fez ali a sua defesa. Então, só para os irmãos entenderem que quando você lê a Bíblia, você sempre vai ver citando Herodes aqui, Herodes lá, sempre citando Herodes, mas não é o mesmo Herodes. É a família de Herodes. Herodes, na verdade, é como se fosse ali um termo para designar a pessoa, um título real, vamos colocar assim, mas não propriamente ali o nome da pessoa. Então isso acabou se tornando o título. É como César. César também é um título que foi dado aos imperadores romanos. Mas nós temos aqui Herodes Agripa I. E ele queria agradar aos judeus politicamente. E por isso então ele viu que dava ibope: perseguir, prender e passar a fio de espada aos cristãos. Ele queria ganhar a simpatia do povo judeu. Era isso que ele queria fazer. E ele recebeu a sua autoridade do imperador romano Cláudio e tinha grande apoio dos líderes judeus, a quem ele agradava, procurando seguir rigorosamente a tradição judaica. Irmãos, a família de Herodes, ela não é judaica, não vem de descendência judaica. Ela vem da descendência de Esaú. Eles são edomitas. Eles são da descendência de Esaú. A Judéia estava sobre esse governante tirano que passou a ver os cristãos como uma ameaça. E a primeira coisa que ele faz aqui, o texto diz que ele manda prender alguns da igreja para os maltratar e passa então ao fio da espada a Tiago. Quando o texto diz que ele passa ao fio da espada, algumas versões mais recentes vai dizer que ele manda decapitar. Literalmente ele mandou cortar a cabeça de Tiago. Foi isso que ele fez. Esse Tiago, ele é o irmão de João, e depois ele manda prender Pedro, porque planejava a execução dele logo depois da Páscoa, visto que o período que Pedro foi preso aqui é justamente durante a Páscoa. Irmãos, a situação aqui era crítica para a igreja, mas mesmo assim, nós vemos que a igreja se manteve firme. A igreja, ela se manteve confiando que Deus poderia reverter essa situação. Porque nós vemos aqui, no verso 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A narrativa expõe aqui para nós com clareza, irmãos, a soberania de Deus, mesmo diante das adversidades.
mostrando exatamente que os planos humanos jamais irão frustrar os propósitos eternos de Deus. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Como eu disse, Tiago, que era irmão de João, e Pedro, eram líderes muito próximos de Jesus. Eram aqueles três que sempre estavam com Jesus: Tiago, Pedro e João no barquinho. Todo mundo conhece a letra da música. Eram esses três que sempre estavam ali com Jesus. Ele manda matar Tiago, prender Pedro, que vai ser miraculosamente libertado. Agora, o que é interessante, irmãos, nós não sabemos por que é que Deus permitiu a morte de um e ele salvou o outro. Porque tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Tudo isso está debaixo dos propósitos do Senhor. Por que que Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas Pedro fosse livre? Soberania de Deus. Os propósitos de Deus na vida de Tiago, com certeza, já haviam se cumprido, como está escrito. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, alguns Deus livra da morte. Outros Deus livra na morte. Na fé, alguns são libertos de grandes perigos, mas outros enfrentam a morte, enfrentam oposições. Então Deus, irmãos, Ele é um Deus que tanto pode curar e salvar, quanto também pode chamar aqueles que são os seus filhos para estarem com Ele. É muito perigoso pensar que a falta de resposta de oração revela falta de fé. Porque a fé, irmãos, ela não é para ser um fardo. A fé é para ser um livre confiar no amor de Deus, mesmo diante do sofrimento. Isso é a fé. Não importa o que vai acontecer com a minha vida. O que importa é que ela está nas mãos do Senhor. E Ele vai cumprir com os propósitos dEle. É isso que importa. E aqui nós vemos a primeira aplicação para nós. Essa perseguição enfrentada pela igreja primitiva é um lembrete de que seguir a Cristo implica sofrimento. Seguir Jesus implica passar por dificuldades. Na nossa vida, isso pode se manifestar, como eu disse, por rejeição social, dificuldades na família, pressões na sociedade. Então nós não devemos nos surpreender, irmãos, quando nós enfrentarmos dificuldades por amor a Cristo, mas nós devemos nos manter firmes na nossa confiança em Deus. A perseguição revela aqui a seriedade do inimigo contra o Evangelho. O inimigo, ele não brinca, irmãos. E eu sempre falo que tem muito crente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Mas também mostra para nós a profundidade do chamado de Deus para a fidelidade. A palavra diz que o justo vive pela fé. A palavra fé, ela tem a mesma raiz da palavra fidelidade. O justo vive pela sua fidelidade a Deus. Não importa qual é a situação que ele está vivendo ou que ele está passando. Mas ele é fiel. Ele mantém a sua confiança em Deus. E aqui vale uma reflexão. Como você tem reagido quando você enfrenta oposição por causa da sua fé? Você tem se mantido firme ou você tem sido vacilante? Aqui nós vemos Tiago sendo morto,
e Pedro sendo preso. Mas o Senhor é soberano sobre a vida dos seus. Perseguição faz parte daqueles que caminham com Jesus. Sofrimento faz parte daqueles que caminham com Jesus. Mas o mais importante é que, acima de tudo isso, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, principalmente das nossas vidas. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E eu sei que é o propósito dele que vai se cumprir. É a vontade dele que vai ser feita. Não importa o que aconteça comigo ou o que aconteça com você. A segunda lição que nós podemos aprender aqui é a libertação de Pedro e a intercessão da igreja. Nós vimos aqui que Pedro ele foi preso por Herodes e também estava prestes a enfrentar a morte. Mas a igreja, ela não ficou parada. A igreja, ela orava com fé e com persistência pela sua libertação. John Stott, pastor, teólogo, ele diz que de um lado estava o poder de Herodes e a força da prisão, e do outro, a igreja usava a oração, a única arma que é capaz de superar qualquer poder humano. Irmãos, lembre-se que Deus já havia libertado os apóstolos antes. Então, provavelmente, isso encorajou a igreja a orar sem cessar pela vida de Pedro. Porque isso não foi a primeira vez que aconteceu, isso já tinha acontecido. Aqui no livro de Atos, nós vamos perceber que, por várias vezes, nós vamos ver os cristãos orando com fé. Nós vamos ver os cristãos orando com persistência. Porque quando nós oramos, irmãos, o poder de Deus, ele se manifesta em nossas vidas. Porque ele é o mesmo Deus, com o mesmo poder. Só que nós precisamos lembrar que a oração, ela não é só um dever religioso. A oração, ela não é só um recurso de emergência. Eu só oro quando eu passo por dificuldade. Eu só lembro de clamar ao Senhor quando eu estou passando pela luta. Oração não é isso. Oração não é um pedido fácil como num cardápio. Deus está ali sempre para me atender, sempre para me servir. E muito menos, irmãos, oração não é barganhar com Deus. Oração é intimidade. Isso aqui é oração. Oração é intimidade, irmãos. Oração é dependência. Oração é a confiança que nós temos em Deus. É a entrega que nós fazemos a Deus. Isso é a verdadeira oração. Então eu não vou lembrar de Deus só quando eu estiver passando pela luta, só quando eu estiver enfrentando dificuldade. Eu não vou usar da oração para barganhar com Deus. Eu não vou usar da oração para fazer de Deus o meu servo, para Ele atender os meus pedidos. Isso não é oração. Oração é relacionamento com o Senhor. E nós temos que entender que o poder da oração está em quem responde, e não naquele que ora. O verdadeiro poder da oração está naquele que responde à nossa oração, e não naquele que está orando. Nós vemos, às vezes, muitas pessoas falando de fulano, ciclano, beltrano, que tem a oração forte. O que é forte é o Deus que responde à oração, irmãos. Porque a força não é nossa, a força ela vem do Senhor. Eu lembro de um programa de rádio que anunciava, né, um pastor ali que tinha o programa, e aí fazia aquela coisa glamurosa. O homem que quando ora, o inferno estremece. O homem que quando ora, o céu desce. Eu falei, Jesus amado, esse homem é Deus. Só pode ser.
Mas isso não é oração, irmãos. O poder da oração está naquele que responde. E o melhor momento para orar é sempre. O versículo mais difícil de memorizar na Bíblia, né? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Qual o melhor momento para você orar? Sempre. A todo instante, a todo momento, você sempre está em espírito de oração. Essa é a ideia do texto. Sempre estar em espírito de oração. Então, não espere até esgotar todas as opções. A oração, ela é o melhor caminho para você buscar a Deus. Pedro, ele ficou preso em segurança máxima. Ele ficava ali vigiado por 4 grupos de soldados e cada um com 4 homens, ou seja, eram 16 soldados olhando Pedro. 2 estavam praticamente acorrentados junto com ele. 2 estavam à porta ali da cela e 2 estavam lá na porta da prisão. Fora os outros que ali estavam. A prisão, irmãos, era protegida por 4 grupos de soldados, também porque o dia e a noite eram divididos em 4 vigílias de 3 horas cada. E é interessante que, provavelmente, Pedro tenha ficado na prisão por 7 dias. Ele foi preso durante os pães asmos. Então, até chegar o período da Páscoa, tinha 7 dias. Foi o tempo que, provavelmente, Pedro ficou na prisão. E cada grupo aqui cuidava da segurança dele por um turno de 3 horas. O que tornava ali qualquer tentativa de fuga muito difícil. Isso mostrava, irmãos, o quanto Pedro estava muito bem vigiado. Como que ele era ali considerado um prisioneiro de alta segurança. Provavelmente Herodes tenha ouvido falar que ele já escapou milagrosamente da prisão. Então ele tomou todas as providências para que ele não saísse dali. Mas depois da fuga milagrosa, que foi ocorrida lá na primeira prisão, se os irmãos voltarem aqui no capítulo 5, onde nós passamos ali, a primeira vez que Pedro foi preso. E é interessante que a situação de contexto é a mesma, né? Pedro capítulo 5, a partir do verso 17, diz aqui: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e lhes disse: ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Se fosse falar em anjo da guarda, eu diria que o anjo de Pedro era forte, hein? O homem era preso e o anjo estava lá para tirar ele da prisão. Não era a primeira vez. Por isso que as autoridades tomaram cuidado redobrado para mantê-lo sob forte vigilância. Mas o que nós vemos aqui é que, apesar dessa vigilância pesada, onde essa fuga parecia impossível, Deus, ele mostra o seu poder de forma surpreendente. Porque mesmo, irmãos, em meio a uma prisão máxima, com soldados atentos dia e noite, Deus, ele agiu para libertar Pedro. Irmãos, isso nos lembra que, por mais que as circunstâncias possam parecer difíceis, Deus sempre pode agir de uma forma que a gente não espera. Ele sempre vai fazer coisas, irmãos, de uma maneira que nós não esperamos. Por isso, nossa confiança tem que estar nele. Porque ele é quem é soberano, irmãos, sobre todas as circunstâncias, principalmente as mais difíceis. Por isso que eu digo para você, mantenha a sua fé, ore com persistência, confie que Deus está trabalhando, mesmo que você não veja o resultado imediato.
Desde o momento em que Pedro foi preso, a igreja começou a orar pela vida dele. E quando Pedro foi liberto da prisão, a primeira coisa que ele fez, ele foi direto à casa de Maria, mãe de João Marcos, que era provavelmente, irmãos, um dos lugares onde a igreja se reunia. Acredita-se que essa casa de Maria, ela tenha sido o local da última ceia. E talvez também o local do Pentecostes, onde os discípulos eles sempre se juntavam ali para orar. Não era uma casa pequena, era uma casa grande. Tinha o chamado cenáculo, que era como se fosse um grande salão, onde a igreja se reunia. Então, em meio às dificuldades, eles sempre buscavam a Deus, confiando em Deus como refúgio e fortaleza. Como diz o Salmo 46. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo preso em condições difíceis, sabe o que é interessante? Pedro dormia tranquilamente. Irmãos, Pedro viu Tiago sendo decapitado. Ele sabia que seria o próximo. Como que você ficaria numa situação dessa? Você preso, sabendo que provavelmente você também seria morto? O que você pensaria num momento como esse? E é interessante que esse texto me fez lembrar de Jesus, no meio da tempestade. O que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Lá no barco. Naquele momento, os discípulos entraram em desespero. Senhor, não vai se importar que todos nós morramos aqui? E olha Pedro agora, irmãos. Cadê o desespero daquele homem que na tempestade, mesmo com Jesus no barco, entrou em desespero? Agora você tem um Pedro aqui, confiante em Deus, com tamanha confiança, que ele estava descansando no Senhor. Irmãos, nem os guardas, nem aquele chão duro daquela prisão, nem a ameaça de morte tiraram o sono de Pedro. Porque ele confiava na promessa de Jesus. E ele lembrava como Deus o havia libertado antes. Por isso que Pedro, na sua carta, ele vai nos exortar a entregarmos todas as nossas preocupações a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. O mesmo Pedro, que era aquele homem impulsivo, o mesmo Pedro, que naquela tempestade se apavorou, quando Jesus estava no barco, quando ele saiu para caminhar sobre as águas, o mesmo Pedro que ficou com medo quando Jesus foi preso e o negou por 3 vezes, é esse Pedro aqui. Um homem que aprendeu a descansar em Deus. E é por isso que, nas suas cartas, ele nos escreve. Ele vai dizer aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Depois no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aprender a confiar assim, irmãos,
traz paz e descanso, mesmo nas horas mais difíceis. Tem um salmo que eu costumo dizer que este salmo é para aqueles que têm problema de insônia. Salmo 4, verso 8. Em paz eu me deito e logo pego do sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Irmãos, eu não tenho nenhum problema para dormir. É só perguntar para a Luciane depois. Se eu deitar a cabeça no travesseiro, em menos de pouco tempo você vai me ver roncando, literalmente. Eu entrego tudo nas mãos de Deus, irmãos. Os problemas que eu não consegui resolver hoje, eu não vou resolver durante a noite. Eu não vou resolver perdendo uma noite de sono. Pelo contrário, eu vou arrumar mais problema para o dia de amanhã. Porque eu vou estar mais estressado ainda, tentando resolver um problema que eu não resolvi, mais os problemas que vão aparecer naquele dia. Para que a preocupação? Para que a ansiedade? Se a palavra diz que o Senhor cuida. Nós vemos aqui que a saída miraculosa de Pedro da prisão revela que Deus, Ele conduz a vida dos seus, trazendo paz ao seu coração. Um outro texto que eu guardo no coração é o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiança, descanso, entregar nas mãos de Deus. Nós vemos que o anjo libertou Pedro da prisão e depois o orientou a fazer o que ele podia fazer por ele mesmo. Nós vemos aqui no texto que o anjo orientou Pedro em tudo. Ele diz aqui, olha, verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E olha que interessante, irmãos. Pedro estava dormindo num sono tão profundo que mesmo com aquela luz, o anjo teve que tocá-lo para o despertar. E o texto diz aqui, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo, cinge calças sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais, põe a capa, agora me siga. O anjo foi dando todas as orientações para Pedro. E aí diz aqui, então saindo seguia, não sabendo o que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Acho que Pedro está parecendo que era sonâmbulo, né? Estou sonhando ou é real isso aqui que está acontecendo? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro, segue o caminho. A obra de Deus foi só tirar Pedro da prisão. O resto agora é com você, Pedro. Segue o seu caminho. Irmãos, isso é interessante porque mostra que Deus realiza milagres onde é necessário. Mas Ele não vai fazer pela gente aquilo que está nas nossas mãos fazer. Tem coisa que Ele diz, agora é contigo. A minha parte eu já fiz. O milagre, irmãos, mostra que o resultado envolve tanto o poder de Deus, quanto também a decisão de fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. Lembra de Moisés? Deus disse para Moisés, estende o teu cajado. A ordem foi de Deus, mas a ação era de quem? Moisés, estende o teu cajado. Nós temos ali Josué, quando foi conquistar Jericó.
as muralhas iriam cair. Mas Josué, juntamente com o povo, tinha que fazer o quê? Rodeiem a cidade durante 7 dias, e no 7º dia as muralhas cairão. Nós temos Davi, que foi enfrentar Golias. Ele foi em nome do Senhor, mas ele tinha nas mãos aquilo que era necessário para derrubar o gigante. Uma pedra foi o suficiente. Nós temos o paralítico do tanque lá de Betesda, que foi curado por Jesus. Só que Jesus deu uma ordem para ele: levanta-te e anda. Irmãos, o milagre da libertação de Pedro foi uma ação de Deus, que começou na oração fervorosa da igreja. E é interessante que, mesmo depois que eles receberam a resposta, eles receberam de forma meio que duvidosa. Porque quando Pedro apareceu lá na porta da casa, batendo lá, provavelmente de uma forma até discreta, mas para chamar a atenção, as pessoas falaram: mas espera aí, deve ser o anjo dele, né? Primeiro chamou lá a serva de louca, né? Você deve estar louca, Pedro está preso. Mas, gente, a gente está orando por quê? A gente não está orando para Deus tirar Pedro da prisão? Como é que você vem me chamar de louca quando eu falo que Deus respondeu a nossa oração? Isso mostra, irmãos, que quando Deus age, Ele faz o impossível acontecer. Mas Ele também espera a nossa fé ativa em crer na sua soberania e nos seus propósitos. Porque a fé é o meio pelo qual o poder de Deus atua nas nossas vidas. Agora, isso não significa, irmãos, que a fé é a causa do milagre, mas que ele é a resposta pessoal, que permite a manifestação da graça de Deus. Todas as vezes que Jesus curou uma pessoa, o que Jesus dizia para aquela pessoa? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A fé, irmãos, envolve confiança plena em Jesus. E ela abre o caminho para o milagre e para a salvação. A fé, ela é ativa, ela é receptiva, e ela nos faz experimentar esse poder salvador de Deus em todos os aspectos da nossa vida. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós aprendemos aqui, quando você passar por dificuldades, longe de se desesperar, dedique-se à oração fervorosa e perseverante. A igreja estava orando pela libertação de Pedro. E Deus interveio de maneira milagrosa. Quando nós oramos, irmãos, de forma fervorosa e perseverante, Deus, Ele pode trazer cura, pode trazer libertação, Ele pode trazer a salvação segundo a sua soberania e os seus propósitos. O agir de Deus, Ele ultrapassa todas as circunstâncias, porque nada escapa ao seu controle. Por isso que nós devemos depender cada vez mais da providência de Deus. E vemos aqui que essa comunhão, irmãos, e o testemunho são essenciais para nós enfrentarmos tempos difíceis, porque nenhum de nós é autossuficiente. A humildade para depender do Senhor, ela é fundamental. Mas nós precisamos agir de acordo com a fé que o Senhor nos tem dado. Porque Deus, Ele mostra o caminho, mas nós precisamos tomar a decisão de, em obediência, seguir por esse caminho. E aí Deus fará a obra acontecer para que o nome dEle seja glorificado. E aqui,
a reflexão para nós é: você tem buscado a presença de Deus em oração e tem confiado nele? Você tem vivido em obediência à palavra de Deus? Porque a gente fala tanto de confiança em Deus, a gente fala tanto de descansar em Deus, mas na hora que a dificuldade vem, cadê a confiança? Cadê o descansar? É justamente no momento que você tem para exercitar a sua confiança, é justamente nesse momento que você exercita esse descansar em Deus. Nós falamos tanto de confiança, de descansar, de ter a fé, mas aí na hora que a dificuldade aparece, cadê a confiança? Cadê o descansar? Cadê a fé? Precisamos agir de acordo, irmãos. Porque Deus é fiel em cumprir com a sua palavra. Ele não volta atrás. Se Ele diz que Ele tem cuidado de nós, é porque Ele tem cuidado. Se Ele diz que Ele vai suprir as nossas necessidades, é porque Ele vai suprir. Se Ele diz que Ele vai entrar com a providência, é porque Ele vai entrar. Uma outra lição que nós temos aqui é a ação de Deus diante do orgulho. Nós vemos ali que Herodes ficou irritado depois que ele soube da fuga de Pedro. E diante disso ele manda executar os guardas que falharam em vigiar Pedro. Porque o texto diz aqui: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, ou seja, mandou matar todos eles. Herodes mandou matar todos os soldados que estavam guardando a Pedro. E depois ele foi para Cesareia, para tentar se recuperar do seu fracasso. Seu plano deu errado, mas ele não percebeu, irmãos, que ele não pode lutar contra Deus. Isso não só custou a reputação dele entre os judeus, mas nós vemos aqui que acabou também lhe custando a própria vida. Porque depois de alguns meses aqui, após a fuga de Pedro, Herodes ficou irritado com a cidade de Tiro e Sidom, que eram cidades vizinhas ali do local da onde ele governava. Cidades que dependiam economicamente dele. E aí, para evitar um conflito maior, essas cidades mandam embaixadores e, com a ajuda do seu camareiro ali, pedem paz. Herodes aceita, mas para impressionar, ele faz um grande espetáculo. Ele dá um banquete para o imperador romano. Porque essa festa que ele deu aqui foi justamente uma festa para homenagear o imperador. É interessante que, segundo o historiador Flávio Joséfos, ele estava vestido com roupas de prata que reluzia a luz do sol. E por isso foi ovacionado com a voz de um Deus. Quando ele subiu ali naquele palanque, com aquela roupa de prata, reluzente à luz do sol, e o povo então aclamando ele, o orgulho lhe subiu à cabeça. O orgulho tomou conta do seu coração. Mas Deus, irmãos, não tolera arrogância. A palavra diz que um anjo o feriu e ele morreu atormentado por vermes. E aqui é interessante, irmãos, porque o texto ele é muito sucinto aqui, né? Dá a impressão que foi na hora, né? O anjo ali matou ele, na hora ele já foi comido de vermes e pronto, acabou. Mas não foi assim não, viu? Isso é interessante, eu estava fazendo uma pesquisa
E quando Lucas ele fala de um anjo do Senhor, ele não quer dizer que a morte foi rápida, mas que no fundo foi Deus quem permitiu que até mesmo uma morte que parecia natural veio da parte de Deus. Porque estudos e interpretações históricas indicam essa expressão de que ele foi comido por vermes. É uma expressão que provavelmente se refere a uma doença parasitária grave, causada talvez por uma tênia. A gente aprendia isso na aula da escola, biologia, ciências. Solitária, irmãos, o homem estava cheio de solitária. O texto veio dizer ali que o homem estava cheio de solitária. Eu estava fazendo uma pesquisa, e tem algumas coisas que eu até parei de ver, porque não dá para ver mesmo não, irmãos. Tem uma doença chamada quisto hidástico. É uma bola que dá dentro do intestino da pessoa, que é como se fosse um ovo cheio de vermes. Provavelmente aquilo estourou dentro dele e os vermes começaram a comer ele por dentro. Foi isso que aconteceu. Não foi uma morte rápida, foi lenta. O homem foi literalmente comido por vermes, de dentro para fora. É isso que a palavra está dizendo. Então, essa doença gerou complicações que levaram ele à morte. Pessoas como Herodes, que se deixam dominar pelo orgulho e pela vaidade, estão caminhando rapidamente para a consequência inevitável da sua arrogância. Como diz o texto de Provérbios, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. E Tiago também vai dizer, falando sobre os orgulhosos, que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. A história de Herodes nos lembra que o orgulho desmedido, ele não passa despercebido e acaba levando à queda. Mostrando, irmãos, que ninguém está acima da justiça de Deus. O exemplo de Herodes serve como alerta para a gente aprender a viver com humildade, reconhecendo a verdadeira grandeza que vem de dar glória a Deus e não de exaltar-se a si mesmo, porque o texto diz claramente aqui, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. O orgulho é o começo de uma ruína inevitável quando ele não é corrigido. O que nós aprendemos aqui, irmãos, orgulho e vaidade levam à queda e ao castigo. Por isso que nós devemos reconhecer quando estamos deixando o orgulho tomar conta do nosso coração. E a palavra sempre nos exorta sobre isso. Temos que tomar cuidado para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Temos que viver com humildade, dando a glória devida a quem merece. Então, sempre que você sentir o desejo de se colocar acima dos outros, sempre que você sentir o desejo de querer se vangloriar das suas conquistas, ou mesmo de não submeter-se e obedecer à palavra de Deus, lembre de Herodes. Lembra do exemplo de Herodes. Escolha agir com humildade. E por fim, nós vemos aqui que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Versos 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão,
voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Interessante, irmãos, que estes versículos nos vão fazer voltar lá para o final do capítulo 11. O capítulo 12 é como se fosse um parênteses para fechar a história de Pedro. Porque a partir desse capítulo, você só vai ouvir falar de Pedro lá no capítulo 15, quando vai acontecer a assembleia, a primeira assembleia lá em Jerusalém. Então há um parênteses aqui. Nós terminamos ali o capítulo 11 dizendo assim, olha só. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Aí abre um parênteses aqui para contar a história de Pedro e de Herodes. E aqui volta de novo a falar de Paulo e Barnabé, que tinham completado o seu serviço de misericórdia com a igreja de Jerusalém. Agora eles voltam para Antioquia, só que agora eles não voltam sozinhos, eles levam João Marcos. E Lucas nos mostra que a igreja, ela continua o quê? Crescendo. A igreja continua avançando. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Irmãos, o que nós mais estamos vendo aqui no livro de Atos, a oposição se levanta, as pessoas tentam derrubar os cristãos, só que Deus age e a igreja continua avançando, a palavra continua crescendo e o reino continua se expandindo. A palavra não parou de se espalhar. E ninguém, irmãos, pode impedir esse avanço. Irmãos, isso aqui reforça para nós que exatamente isso, os planos de Deus não podem ser vencidos. Porque para Deus nada é impossível. Sempre que o mundo tenta destruir a igreja de Cristo, Deus a fortalece e promove. Irmão, sabe aonde a igreja mais tem crescido? Na China. E o que nós acabamos de ver ali a notícia? Cristãos sendo mortos. Quanto mais o mundo persegue a igreja, mais ela cresce. O país onde a igreja tem sido mais perseguido é onde a igreja tem mais crescido. Só que lá a gente não vê isso, porque lá o crescimento da igreja se dá no secreto. As igrejas lá não são como essas daqui, e as que são abertas são controladas pelo governo. As igrejas lá são nas casas das pessoas, as ocultas, porque ninguém pode ficar sabendo. Mas ainda assim, há pessoas ali que estão confiando em Deus, que estão buscando a Jesus. Irmãos, e nós estamos num país onde nós temos toda a liberdade de cultuar ao Senhor, nós temos toda a liberdade de falar de Jesus. E ainda assim, muitas vezes, nós não valorizamos isso. Mesmo diante de prisões, perseguições e mortes, a igreja não acaba. O sangue dos mártires é que faz o evangelho crescer. Herodes, irmãos, caiu, mas a palavra de Deus continuou se espalhando e se multiplicando. Porque mesmo com a oposição de Satanás, a igreja ela vai continuar avançando, porque a promessa de Jesus é: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E Lucas aqui ele destaca novamente Barnabé e Saulo. Eles retornam para Jerusalém após cumprirem a missão de ajudar a igreja com alimentos durante a fome.
Herodes morre, mas a igreja ela continua firme. A igreja ela continua viva. Esses versos finais do capítulo 12 marca então essa transição para o ministério do apóstolo Paulo, que vai ser então a figura dominante daqui em diante. Irmãos, Atos 12 nos exorta a sermos fiéis, perseverando na oração, na comunhão, mesmo quando a perseguição e as dificuldades nos cercam, porque Deus ele é soberano, Deus ele é o provedor, Ele ouve as nossas orações, Ele age em nosso favor e Ele nos sustenta no meio da adversidade. Então aqui novamente nós somos desafiados, irmãos, a confiar na soberania de Deus, a não temer as adversidades, a fortalecer a nossa comunhão como igreja, através da oração. Então que a nossa confiança, irmãos, ela não esteja firmada nas circunstâncias, que a nossa confiança esteja firmada em Deus. O Deus que sustenta, o Deus que liberta, o Deus que guarda. E que nós possamos praticar essa fé ativa, que ora continuamente e suporta provações, testemunha da graça e do poder de Deus. E assim então, firmes e fortes, vamos ser sal e luz para a glória do Senhor. Que a igreja continue crescendo, que a igreja continue avançando, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela tua providência, pelo teu cuidado sobre a vida da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque através dessa história, das histórias que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida do teu povo, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece, o Senhor revigora a nossa fé. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu agir, pelo Teu mover, porque os Teus planos não podem ser frustrados. Que nós, como igreja, continuemos, ó Deus, firmes, confiantes no Senhor, sabendo, ó Deus, que nada, nem ninguém pode parar a Tua palavra. As portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. E o Senhor, ó Deus, é quem nos sustenta no meio da adversidade. O Senhor é quem cumpre, ó Pai, os Teus propósitos sobre as nossas vidas. Não importa quais sejam eles, mas nós reconhecemos que é a vontade do Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, manifestando da Tua graça, do Teu amor sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada um, ó Pai, que aqui está. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos e toque o nosso coração para não temer, mas para continuar, ó Deus, avançando, pregando, confiando, descansando, sabendo que é o Senhor, ó Deus, quem está à frente, conduzindo, ó Pai, as nossas vidas e conduzindo a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bem, meus irmãos, alguns avisos para passar, lembrando que essa semana nós temos o nosso GDC, e essa semana nós entramos numa fase onde nós estamos falando das lutas entre os desejos da carne e a vontade do Espírito. Então, nós vamos aprender essa semana, né? Você já se pegou lutando contra os desejos da sua carne? Você sente dificuldade em vencer esses desejos? É justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre a mente desordenada que é dominada pela carne e uma mente ordenada que é dominada pelo Espírito. Então, desafio você a estar conosco nos GDCs, participando desse tempo de crescimento para a sua vida. Homens, já faz aí algum tempo que a gente não se reúne, homens. Então, nós temos um encontro marcado aí, a gente tem geralmente realizado a sexta-feira, às 19 horas. Não temos o local ainda durante a semana, eu vou colocar lá no grupo para a gente poder se acertar e estar se reunindo então aí, tendo o nosso encontro de homens. Sua casa? Então, casa já tem, pronto.
Irmãos, rapidamente sobre o GDC também, nós estamos falando essa noite sobre a confiança em Deus, e só para lembrar o versículo que o pastor citou de Isaías 26, 3, que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Uma outra tradução diz: Tu conservarás em paz perfeita a mente que se firma em ti. Então nós temos visto, irmãos, aquele que deseja realmente viver o propósito de Deus é aquele que tem como prioridade o buscar a Deus. Nós temos acompanhado os irmãos durante a semana nos grupos, mas nós ainda temos visto muitas pessoas que não têm participado. Algumas pessoas que participam apenas quando aquele grupo é na casa de alguém, mas nós convocamos todos vocês, meus irmãos, que sejam firmes. Ter o propósito firme em Deus significa que a sua prioridade é Deus. Meus irmãos, como é bom saber que Deus tem cuidado de todas as coisas. Como é bom ver Deus lutando por nós. Como é bom estar confiado e tranquilo, sabendo que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Mas para que isso aconteça, o nosso propósito, a nossa mente precisa ter essa prioridade. Então, nós convidamos vocês, animamos vocês para que participem, para que estejam conosco. Nós temos visto Deus fazer grandes coisas. Na última semana, nós estivemos numa reunião mais administrativa, mas estivemos na casa do nosso irmão Lúcio, e como foi bom. E nós temos falado sobre isso, como a gente se anima, né? Quando a gente está, porque nós passamos por muitas lutas, né? Mas como a gente se anima em ver irmãos como o irmão Lúcio, né? Forte, firme, perseverante no Senhor. E isso dá para a gente uma energia a mais, uma motivação de saber que a gente, em Cristo, firme nele, a gente fica como rocha, casa construída sobre a rocha. E isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos que têm proposto no coração deles crescer. Faça isso, meus irmãos. Não fique ali como criança, engatinhando, mas se proponha no seu coração crescer e avançar, porque isso é o desejo de Deus para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rafael. Tem mais avisos? Lembrar da nossa campanha dos ribeirinhos, estamos chegando aí, né, a data em que os irmãos estarão indo para lá, para realizar os trabalhos. Nós temos um alvo para alcançar, já alcançamos praticamente metade, falta outra metade para alcançar. E lembrando também da nossa campanha da pintura, que também não alcançamos aí o valor que nós estipulamos para ser alcançado, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que Ele tem nos dado aqui. Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, somos gratos, ó Deus, ao Senhor, pela tua presença, ó Deus, pela ação do teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Pai, somos gratos por essa liberdade que temos de cultuar a ti, ó Deus, como corpo, família, como igreja, como povo, ó Deus, juntos estarmos reunidos aqui em comunhão e adoração ao teu santo nome. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na tua presença, sendo conduzidos e direcionados pelo teu Espírito Santo, e que possamos, ó Deus, ter essa firme confiança, ó Deus, de que o Senhor tem cumprido com o teu propósito e a tua vontade, ó Pai, sobre as nossas vidas e sobre a vida, ó Pai, do teu povo, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo, que se une neste local, em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença dEle.